amores! Olá! Vocês já me conhecem, eu sou a Ana Carolina Gaspar, advogada especialista em direito médico, e estou muito feliz em apresentar esse novo projeto, que é o nosso novo podcast, Saúde Legal. E eu não poderia deixar de agradecer às MX Produções, que é quem está cuidando dessa estrutura para o nosso novo projeto. E como convidado especial, eu trouxe um cliente que também é meu amigo e eu estou muito feliz que ele foi o meu primeiro. Apresento para vocês o Dr. Lúcio Romão, cirurgião plástico. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu já vou deixar o Dr. Lúcio se apresentar com a pergunta inicial, com a primeira. Doutor, conta um pouquinho sobre você. Como é que você escolheu a especialidade da cirurgia plástica e também quais são os procedimentos que você mais faz no consultório hoje em dia? Olá pessoal, sou o Dr. Lúcio Romão, é uma honra enorme estar aqui com vocês. E além de amiga, é a nossa advogada, a nossa clínica, isso faz muito sentido para nós, mudou muito a nossa rotina, melhorou demais os nossos processos. E eu queria primeiro agradecer por estar aqui e agradecer por você ser nossa advogada. Obrigada, A minha doutor. história tem um tempo já, né? A formação de cirurgião plástico ela começa com medicina durante 6 anos. Depois por cirurgia geral, que eu fiz 2, mas agora são 3 anos por obrigatoriedade. E ainda mais 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, é uma longa trajetória para começar a fazer cirurgia plástica. Eu me encantei pela cirurgia plástica no 2º ano da minha formação de medicina, em que eu tive um professor maravilhoso. Ele tinha umas técnicas que parecia ser uma cirurgia fácil, mas depois de um tempo a gente entende que quando quem está operando parece que é fácil operar, quer dizer que ele é muito expert. E eu literalmente gostei muito dessa especialidade. Aí eu já tinha passado por outras especialidades, cardiologia, neurologia, não tinha gostado da rotina. Talvez eu não tive sorte, né, na rotina deles e me encantei pela cirurgia plástica. Desde então eu comecei a me dedicar, fazendo estágio, fazendo artigos, fazendo tudo o que eu podia fazer voltado à cirurgia plástica. E quando eu me formei, hoje em dia a gente está voltado mais para contorno corporal, tá? É a cirurgia que a gente mais faz, mas a gente também faz a rinoplastia, a gente faz também facelifting, mas nosso foco hoje em dia é contorno corporal. Muito show, doutor. Parabéns pela sua trajetória e para mim que é um prazer ser advogada da sua clínica, a Clínica LRA. Acho chiquérrimo, tá, gente? Doutor, aproveitando que você contou um pouquinho pra gente da sua área de atuação, queria te perguntar do dia a dia do consultório agora. Quando as pacientes chegam em consulta, principalmente ali na primeira consulta, que vão te contar que procedimento elas querem fazer, quais são as expectativas que você mais ouve? Quais são os desejos assim mais comuns? Elas mostram foto de famosos, mostram Instagram, o que você Acontece. sente nesse sentido? Acontece. É um ponto muito importante da consulta, alinhamento de expectativa. Esse talvez seja o ponto mais importante da consulta, até porque a gente tem que entender o que a paciente quer para ver se aquilo que ela quer é factível numa cirurgia ou não. Existem pacientes que procuram procedimentos que talvez não sejam o melhor procedimento a fazer naquele momento. Pacientes com IMC acima de 30, mostrando fotos de pacientes que estão com IMC de 20, com abdômen totalmente trincado e esperando que ela fique assim no pós-operatório. Esse é o tipo de paciente que a gente não pode nem cogitar a hipótese de operá-lo, né? A gente tem que entender que a expectativa dele é irreal. E primeiro, para passar por esse procedimento, para ficar realmente com o que ela quer, ela tem que passar por uma mudança de hábitos de vida, uma mudança de estilo de vida na forma global, seja com alimentação, com atividade física e talvez, por vezes, também tratar com hormonioterapia, quando os hormônios da paciente não ficam de forma regulada, por atividade física irregular e tudo, a gente consegue encaminhar para o nosso nutrólogo. E isso, depois de passar por todas essas etapas, aí sim a gente consegue fazer a cirurgia
numa forma de lapidar um diamante que está sendo construído, sabe? É isso que eu sempre explico para os pacientes. Essa visão é maravilhosa, né, doutor? É uma filosofia mesmo da Exato. clínica, né? Uhum. E o bacana de você ter essa clínica que já oferece junto o profissional nutrólogo, né? Essa assistência faz toda a diferença para a paciente. Ela encontra tudo num lugar só, né? Exato. E esse objetivo que a gente alcançou consegue entregar uma experiência mesmo para o paciente global, em que primeiro ela perde o peso com atividade física, alimentação correta e também com o nutrólogo, e depois a gente vem lapidando da melhor forma possível, alcançando melhores resultados, desde o pré até o pós-operatório. E quando ela muda de hábito de vida, a vida dela melhora como um todo. Então a gente está conseguindo entregar um resultado maravilhoso. Que bacana. E aí a cirurgia plástica é só a cereja do bolo, né? Exatamente. E nesse sentido, doutor, agora falando do ponto de vista jurídico, eu vejo que uma das maiores dificuldades dos cirurgiões plásticos é justamente gerenciar essas expectativas. A propósito, o tema do nosso podcast é esse: gerenciando expectativas e resultados. Expectativa versus realidade. E nesse sentido, doutor, existem alguns recursos que nós podemos utilizar para proteger a prática médica. Alguns deles nós até utilizamos lá na clínica do Dr. Lúcio. Um deles, por exemplo, é a gravação da consulta. Mas atenção, o paciente pode gravar a consulta sem o seu consentimento médico, mas você não pode gravar a consulta do paciente sem o consentimento dele. E aí, para isso, a gente tem que coletar a autorização em um termo de autorização de uso de imagem e voz, delimitando ali quais vão ser as finalidades dessa coleta. Então, uma das finalidades é justamente a gravação da consulta para registrar em prontuário e ficar tudo muito bem esclarecido, essa parte de gestão de expectativas. Fica ali na gravação o que a paciente queria, se é possível alcançar, se não é, se foi explicado para ela aquilo, porque muitas vezes a paciente alega que algumas recomendações, algumas explicações não foram dadas, quando na verdade foram sim, de forma verbal, mas aí a gente fica sem prova. Daí a importância de uma gravação de consulta, mas com o devido respaldo jurídico, né? Exato, a gente trouxe isso para a clínica há pouco tempo, né? Mas o importante de tudo é ficar muito próximo da paciente. A relação médico-paciente sempre tem que estar bem alinhada, né? Estando bem alinhada, a gente consegue informar e também nos proteger. O importante de fazer qualquer atributo, seja gravação, seja foto pós-operatória, para também se proteger, para mostrar para a paciente que aquilo foi realizado. E eu acho que o mais importante de tudo é estabelecer essa relação muito junta com a paciente, porque qualquer procedimento pode ter qualquer complicação. É uma gama enorme de complicação que pode acontecer, mas explicando tudo direitinho, estando junto com a paciente até o fim da resolução de qualquer problema, isso evita qualquer tipo de problema no futuro, mesmo jurídico. Tem toda a razão, doutor Lúcio. E é bacana dizer isso porque muitos médicos pensam que advogado é só para resolver problema. E não é bem assim. Na verdade, você ter uma estrutura jurídica na sua clínica mostra respeito, mostra autoridade de você como profissional da área. Porque quando a gente vai comprar uma casa, vai comprar um carro, algo que seja de fato importante, a gente assina contrato, assina termo, pensa muito bem, vai consultar a mãe, vai consultar o marido, e aí a gente toma aquela decisão de fazer. E a gente sabe muito bem, né, quais são os benefícios e quais são as consequências daquilo. E a gente quer fazer a escolha da mesma forma, porque é importante, é uma decisão séria, e no caso da cirurgia plástica é um sonho da pessoa. Então, ter essa estrutura, como você falou, aproxima a paciente, porque você está mostrando respeito por ela, e você está realmente dando uma satisfação de todas as etapas. Então, olha, a gente está fazendo isso dessa forma, além da gente explicar em consulta, também está tudo documentado para a sua proteção, para a sua conferência. Então, isso mostra realmente um respeito, uma autoridade como profissional muito importante. E isso passa a seriedade para a paciente. A assessoria jurídica também vende, viu? E a assessoria jurídica que você nos entrega me encantou muito desde o início, quando você nos apresentou. O meu pai é advogado
E normalmente ele trabalha muito com o pós-processo, né? Pós-problema. E normalmente os advogados trabalham assim. E o que você me apresentou na sua assessoria é o pré qualquer problema. Olha, está faltando esse termo para assinar. O que infelizmente já aconteceu no passado, alguma paciente ficar sem assinar qualquer termo, um termo ou outro. Isso hoje não acontece, eu acho que é o mais importante de tudo da assessoria jurídica, além de deixar bem claro o que a paciente vai realizar em cada procedimento, que isso deixa muito claro para ela, a sua assessoria, e qualquer assessoria de outro profissional, mas você entrega com muita qualidade isso. E além disso, você também checa todos os prontuários para ver se está tudo certinho, como os termos, essas coisas. Isso entrega também uma segurança muito boa para a gente. Que o mais importante de tudo, igual a Billy Diniz fala, é saber delegar bem as funções de cada um para crescer. Se eu ficar preocupado com cada termo, cada contrato, cada coisa, por exemplo, atendimento da paciente, que hoje em dia é feito por uma secretária maravilhosa, e também gerenciamento de pessoas, que é feito também por uma outra pessoa maravilhosa. Tendo essas delegações, eu consigo delegar para elas essas funções e entregar uma experiência melhor para o paciente. Eu acho que o foco todo é o paciente, então tudo isso ajuda muito a entrega de um serviço de qualidade. Muito obrigada, Dr. Lúcio. Eu quero justamente fazer isso, contribuir para que você foque apenas no que você deve focar, que é fazer a cirurgia, operar. Quando você está sobrecarregado, o seu paciente também fica sobrecarregado. Você vai passar aquele estresse para ele, aquela situação talvez de falta de organização, falta de gerenciamento das demandas. E quando você está tranquilo, você passa a tranquilidade para o seu paciente, o que é muito importante numa cirurgia plástica, porque a pessoa não está escolhendo fazer aquela cirurgia por saúde, porque ela precisa daquilo para melhorar a saúde dela, para viver. Quando a gente está falando de uma cirurgia plástica que não seja reparadora, né, de caráter puramente estético, a pessoa está escolhendo se submeter naqueles riscos, né, entregar a vida nas suas mãos para ter uma melhora ali de qualidade de vida, uma melhor estética, ser mais feliz, estar satisfeita. Então é muito importante que você também passe essa tranquilidade, você também esteja satisfeito com a sua equipe, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar também que a baixa da autoestima também, mesmo que seja psicológico, a gente entende como doença. Olha, não sabia, doutor. Explica mais pra gente. O bem-estar social, psíquico e também, literalmente, quando a paciente ela não se sente bem por conta da sua autoestima, isso a gente já é considerado doença. Então, a gente também promove saúde trazendo beleza para a paciente, entende? Totalmente. Muito bonito isso, né, doutor? É uma transformação de dentro para fora, né? Não só de fora para dentro. Doutor, vamos aproveitar que a gente está conversando, né? A temática é de expectativas, expectativa versus realidade. Eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade eu já sei a resposta, mas eu quero fazer essa pergunta para que os nossos espectadores, né, assistam. Doutor, você utiliza aqueles softwares de simulação do resultado? Se sim, diga pra gente por quê. E se não, diga pra gente por quê também. Então, eu sou filho de advogado, né? Então, todos esses softwares, meu pai me alertou que não pode ser utilizado por promessa de resultado. Quando a gente promete qualquer tipo de resultado, a gente tem que entregá-lo. E numa cirurgia plástica, pelo que eu entendo, pelo que eu fui orientado por ele e por você, no caso, quando a gente entrega uma simulação para o paciente, ele entende que aquele resultado tem que ser factível e tem que ser entregue, né? Nessa posição, a medicina, ela não é igual engenharia. Podem acontecer diversas nuances dentro do pós-operatório, também no intraoperatório, que aquele resultado que a gente prometeu com uma simulação possa não ser entregue. Então a gente não entrega essa simulação
justamente por conta disso, por proteção tanto jurídica quanto a proteção da expectativa do paciente. A gente consegue entender como o paciente quer, a gente pergunta, olha, me mostra foto como você quer, e eu entendo também o que o paciente está me entregando como corpo. A cirurgia plástica a gente fala que é uma corrida de bastão. Ele chega até uma parte, eu entrego para ele em outra parte, ele continua daí para frente. Não é inteiramente na cirurgia plástica, mas na alimentação, atividade física, e também todo o âmbito para entregar um resultado bom, entende? Sim, com certeza. Eu, particularmente, gosto muito mais dessa abordagem, da que não mostra uma possibilidade de resultado, da abordagem que não utiliza o software, justamente porque aí você prioriza a relação médico-paciente. Exato. Essa relação íntima na consulta, de entender o que ele quer e o que é possível de ser entregue. Mas, para os clientes, né, que usam esses softwares, eles andam numa linha muito tênue. Mas na assessoria a gente também consegue trazer algumas soluções para aquele cliente que não quer deixar de usar o simulador, né? O programinha ali de simulação de resultados. E qual que é essa abordagem? Justamente fazer a gravação da consulta, né? Para a gente ter ali documentado como aquilo foi explicado, como aquela simulação foi abordada com o paciente e como ele compreendeu aquela simulação. Porque quando você mostra uma foto como uma possibilidade de resultado, existe a chance de o seu paciente entender que o resultado que ele vai ter vai ser exatamente como aquele mostrado na foto. Isso é um risco. Então, a gente tenta fazer essa proteção, tanto por meio da gravação da consulta, devidamente autorizada pelo paciente, é claro, mas também existem outras formas. Além do termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, que todo mundo já conhece, nós também podemos criar um termo mais específico, como o termo de expectativas realistas. Nesse termo, a gente explica exatamente, pormenorizado, como é que funciona essa simulação de resultado. Então, a gente explica que aquilo tem caráter educativo, para elucidar o paciente, explicar sobre as técnicas, explicar o que pode ser possível, né? O que é possível de ser alcançado, mas sem prometer. Então, a gente deixa muito claro que a mera exposição fotográfica não configura uma promessa de resultado. Então, essa postura, o cirurgião estando bem alinhado com essas explicações para o paciente e toda essa estruturação jurídica de documentos e gravações por trás, a gente consegue mitigar, e bastante, a chance da configuração de promessa de resultado, de configurar o código do consumidor, de o seu paciente ele ser visto como um cliente, algo que você, com certeza, médico, não quer, né? Eu tenho uma dúvida, doutora. Por exemplo, no Instagram tem muitas pacientes que nos marcam e a gente reposta. E, por vezes, uma ou outra paciente vem e fala assim, olha, eu quero um resultado igual da paciente X ou paciente Y. Hoje em dia, repostar ou postar no Instagram configura como resultado ou a paciente... Essa é a minha dúvida, entende? Eu entendo o que você quis perguntar. Não existe no direito médico, nada é muito preto no branco. Então, nesse sentido, tudo vai depender da sua atuação desde o comecinho ali da paciente, quando ela entra em contato com você para agendar a consulta, até a alta no pós-operatório. Isso vai depender muito da sua jornada completa. Então, sim, o fato de você postar antes e depois no Instagram, ou de você repostar ali fotos de pacientes das redes sociais dela mesmo, pode configurar uma promessa de resultado. Porque como você diz que cada resultado vai ser individualizado e único para cada paciente, mas o seu Instagram é uma galeria de fotos. Entretanto, como eu disse, isso não é definitivo. Se ao longo de toda a jornada do paciente você tratar ele de forma a alinhar as expectativas, detalhar muito bem no termo de consentimento o que é alcançável e o que não é, quais fatores podem influenciar, isso eu falo específico para cada cirurgia, porque você sabe, né, doutor? É muito comum que os médicos tenham termos muito genéricos, então eles usam o mesmo termo de consentimento para todas as cirurgias plásticas, e não é bem assim. A gente sabe que a lipoaspiração pode ter nuances e fatores que vão influenciar ainda mais naquele resultado ser alcançado ou não, assim como outros procedimentos, como a mastopexia, com prótese, sem prótese.
tudo vai variar. Então, o modo como você conduz as expectativas do começo ao fim é que vai definir se vai configurar a promessa de resultado ou não. E não somente a postagem de antes e Entendi. depois. É um contexto. Uhum. É nesse sentido. Não, perfeito. E, doutor, você entende que, claro, nós entendemos que o resultado final ele pode levar tempo. Você já teve alguma situação com um paciente que estava muito ansioso pelo resultado, a Sim. ponto de ficar um pouco desagradável, de te dar problema? Como é que você gerenciou essa expectativa? Como foi essa situação para você? Não questão de me dar problema. A gente tem literalmente uma relação muito próxima, médico-paciente. A gente tem um grupo do pós-operatório que a gente sempre alinha a expectativa. E no pré-operatório também a gente fala, por exemplo, o Renuvium é uma tecnologia em que retrai a pele do paciente, mas ele age até 9 meses. É uma opção para quem tem uma flacidez de pele de leve a moderado. Para os pacientes que têm moderada flacidez de pele, eu já falo, olha, aqui é um resultado mais rápido, é uma abdominoplastia. Você pode aguardar um tempo até o resultado ser realmente factível, a gente tenta o Renuvium, ou para as pacientes que não querem cortes. E aí, uma paciente específica falou, não, eu não estou aguentando esperar, eu quero o resultado. Eu falei, não, calma, que o Renuvium ainda vai agir durante 9 meses. No 8º mês, ela falou assim, ainda bem que você falou, porque se não tivesse falado, eu teria operado e a gente ia ficar com o abdômen muito mais rígido e com um corte. Hoje em dia ela não quer operar e graças a Deus a gente conseguiu colocar na cabeça dela, porque às vezes é difícil fazer isso. Colocar na cabeça da paciente que o correto é o que a gente está falando. Por isso que é muito importante estar muito próximo do paciente, seja pela minha gerência ou por mim mesmo. Muito bacana, doutor. E é legal porque isso casa perfeitamente com o que a gente estava falando, né? Uhum. Que cada procedimento possui detalhes diferentes. Então, o tempo de recuperação pode ser diferente, o tempo em que o resultado final será evidenciado vai ser diferente, que nem você falou no Renuvium ou na abdominoplastia. Isso vai variar e a gente está tranquilo que a gente tem isso no nosso termo de consentimento, né, doutor? Graças a você, né? Obrigada. E querendo ou não, a gente sempre espera pelo menos um ano para uma possibilidade de reoperação ou alguma coisa assim. A gente sempre informa esse tempo porque os tecidos de cicatrização eles demoram para começar a remodelar mesmo, para ficar mais, por exemplo, o nariz, para começar a ficar mais fininho, para começar a ficar mais delicado, a gente tem que esperar um tempo maior, sabe? Mas algumas pacientes são mais ansiosas, igual você está falando. Claro, é verdade. E doutor, aproveitando para te perguntar também, você mencionou que às vezes é difícil de convencer a paciente de que aquilo que você está falando é o que é certo, é a indicação certa. Você já teve algum caso em que você indicou um procedimento, mas a paciente queria porque queria fazer outro? Você cedeu, fez o outro ou não? Como é que funciona essa questão para você de uma indicação que seja diferente do que a paciente quer? Né? A gente indicou lipoescultura associado com... É uma lipoescultura com literalmente, lipoescultura, Renuvium e também enxertia glútea de gordura no plano supramuscular. E uma amiga da paciente falou que se colocasse PMMA ia ser mais barato e o bumbum ia ficar mais em pé. E depois de um tempo, depois que ela tinha feito esse procedimento, ela optou por fazer só o PMMA, não fez a lipoescultura. Ela nos procurou para tentar resolver uma infecção que ela teve por conta do PMMA. E ela tem 24 anos. Então dá uma tristeza, Sim. porque a gente orienta direitinho. A minha consulta é demorada. A minha consulta, pelo menos, dura 45 minutos a 1 hora. E quando a paciente vai fazer alguma associação, eu ainda demoro um pouco de tempo a mais explicando cada tipo de complicação que pode acontecer em cada procedimento. E eu falo muito e bato muito na tecla de
procurar profissionais que tenham capacidade mesmo de realizar cada procedimento. Infelizmente, ela seguiu a amiga e hoje tem uma cicatriz enorme no bumbum e que a gente não conseguiu tratá-la da melhor forma possível porque ela procurou um profissional que não era capacitado para fazer esse procedimento e pôs literalmente um plástico perto ou dentro do músculo que deixou ela retalhada no pós-operatório, ou seja, talvez essa é a paciente que mais ficou evidente isso, porque ela nos procurou depois. Então, você me indicou uma lipoescultura, eu procurei outro profissional para levantar o bumbum e eu estou arrependida, sabe? Isso deixa a gente numa tristeza, porque eu não consegui transparecer o que era melhor para ela naquele momento, entende? E hoje ela está melhor, ela conseguiu colocar a prótese de silicone no bumbum, ela saiu a infecção dela e ela consegue conviver um pouco melhor sem o PMMA, entendeu? Ela teve que tirar e tudo. Claro, eu entendo, doutor. É uma situação muito chocante, Dá né? tristeza, A gente sabe? não gosta, a gente quer, né? Eu estou me colocando no lugar, mas vocês querem pegar o paciente, operar para que ele fique melhor e não resolver um problema. É claro que às vezes a gente tem que resolver ali um problema de outro profissional, né? Cirurgias secundárias, mas acho que não é o sonho, né, de todo cirurgião. Com certeza não. E é ter os seus próprios cases de sucesso, cases primários, né? E eu acho que hoje o médico faz tanto conteúdo para rede social, faz podcast, olha aqui, a gente está trazendo informação para o público, tá tentando trazer conhecimento, tanto da parte do Dr. Lúcio, né, trazer conhecimento para as pacientes sobre como funciona uma cirurgia plástica, tirando as dúvidas de vocês, e da minha parte como advogada, trazendo conhecimento para os médicos, como se proteger juridicamente. Mesmo assim, a gente trazendo tanto conteúdo, conhecimento na internet, ainda os gurus do conhecimento, né, da internet, tem um monte de influenciadores e influenciadoras que não são médicos, não são advogados, enfim, profissionais especialistas em cada área, dando conselhos na internet, né? Então, desde um influenciador até uma amiga, é muito triste ver que hoje a gente estuda tanto e mesmo assim a paciente não confia na gente, ela confia no amigo, colega, no influenciador. E até o recado para o seu público que nos assiste, sempre quando forem procurar um profissional, tem que olhar literalmente no conselho de classe de cada profissional que você está procurando. A cirurgia, seja ela plástica ou qualquer tipo de cirurgia, ela não é brincadeira. Então, por isso que eu sempre oriento para todo mundo, procure no conselho de classe se aquele profissional está capacitado para realizar aquele tipo de procedimento. Olha, eu fui na doutora Ana, será que ela é capaz de fazer uma lipoescultura? Opa, peraí, ela não é médica, como que ela vai estar me prometendo uma cirurgia dessa? Então, procurar um profissional capacitado é o primeiro passo para a cirurgia de sucesso. É a chave. E nesse sentido, é até bacana uma dica para os médicos. Colocar em evidência ali no Instagram, nas redes sociais, o número do seu CRM, o número do seu RQE. Sempre que você for postar uma foto de antes e depois do paciente ou um vídeo mostrando o seu resultado, coloque ali o que é aquele procedimento, para que ele serve, para quem que ele é indicado, para quem ele é contraindicado. Coloque também os riscos, os benefícios. Isso ajuda no seu marketing médico, no seu reconhecimento. Porque aí fica muito claro para o paciente, esse aqui é médico. Ah, esse aqui não tem RQE, não tem CRM, ele não é médico. Então é importante a gente deixar isso em evidência também. É o que um professor meu fala. O picareta vai sempre existir, de todas as formas. Então, ele pode colocar qualquer número. Exatamente. Mesmo nesses números aí que você está falando, o CRM X, vai no site www.crm ou cremesp aqui em São Paulo.com.br, digita lá, esse médico existe, eu acho que é uma... Confirma, né? É literalmente um dever de casa do paciente. Peraí, eu fui na consulta do Dr. Lúcio, será que ele é cirurgião plástico mesmo? Procura no CRM lá, tá lá, cirurgião plástico, médico, cirurgião geral. Então, o dever de casa do paciente também é muito válido para se proteger de qualquer tipo de intercorrência. Eu não estou falando que quem é cirurgião plástico não vai ter intercorrência. Não, não é isso.
a chance é muito menor, porque teve uma formação, teve uma base boa para não ter tipo de complicação que às vezes é banal, não precisava ter. Por exemplo, existem tipos de profissionais que operam em clínicas que não são nem habilitadas para isso. E cirurgiões plásticos optam por operar literalmente em hospitais qualificados, protegendo a saúde, a vida da paciente. Eu acho que é isso que é o mais importante. Então, se todo paciente entender que o primeiro passo dele não é operar com a cirurgião ou cirurgião da amiga, e sim procurar quem é aquele profissional, entender qual que é a formação dele para depois partir para uma segunda etapa, que é entender quem que é ele, se o jeito do cirurgião bate com o da paciente, que eu acho que precisa ter muito o encaixe perfeito. É como se fosse um casamento. E talvez pior que casamento, porque depois que a gente faz uma cicatriz, nunca mais aquela cicatriz some. Ela pode ficar, às vezes, inaparente, mas se você olhar ali direitinho, ela tá ali. Existe. Entendeu? Por toda a vida. Então, acho que é um casamento que precisa ter literalmente, os dois precisam se dar bem. Precisa ter um match, que a gente fala, do cirurgião com o paciente. Porque a partir dali virão outras propostas, literalmente. Porque a gente vai entender que você precisa, como paciente, respeitar o pós-operatório. Isso, eu tenho que ter segurança que a paciente precisa respeitar o pós-operatório. Ela vai tomar antibiótico de forma correta. Teve paciente minha já que falou assim: doutor, tive náusea, não tomei antibiótico. Aí eu quase fiquei mais sem cabelo. Porque literalmente a gente precisa que o paciente respeite o pós-operatório de forma correta para que não gere nenhum tipo de complicação futura. Essas propostas que eu falo. A gente precisa confiar no paciente e o paciente também precisa confiar na gente. Entendeu? É verdade. Eu tenho uma brincadeira que é assim: escolher cirurgião plástico é igual escolher cabeleireiro. Difícil. Mulher, pelo menos, não confia o seu cabelo na mão de qualquer um, não. Exatamente. Não importa se é o melhor cabeleireiro do Brasil, tem que ter o match. Tem que ter. Exatamente. E literalmente a gente tem que entender qual que é o profissional bom. Seja cabeleireiro, seja o rapaz que faz sua unha, seja o rapaz que é o seu anestesista. Na nossa equipe, o nosso anestesista conversa com a paciente antes, entende quais são os medos dela. Tem pacientes que não suportam ficar numa maca, por quê? Porque tem medo, porque tem pânico. Aí o nosso anestesista vai lá, dá uma medicação, um pré-anestésico para ela chegar no centro cirúrgico já quase dormindo. Eu acho que essa entrega que nosso serviço que faz, que está muito do lado do paciente a todo momento. Nosso anestesista, ele fica informando a família da paciente: olha, tá terminando a cirurgia, olha, começou a cirurgia, o paciente virou, tá tudo certo. Isso, os familiares também ficam muito tranquilos. E antigamente não tinha grupo, não tinha nada de WhatsApp, não tinha nada. O paciente entrava e só quando terminava o médico ia lá falar. Hoje em dia, com a nossa concierge, a gente consegue entregar uma previsão muito mais certa para quando vai terminar a cirurgia. E quando a paciente termina a cirurgia, ela ainda vai para recuperação pós-anestésica. Fica por volta de 1 hora e meia nessa recuperação. E o familiar do paciente fica muito ansioso lá no quarto. E por vezes a gente tem que às vezes ligar para ela: olha, tá tudo bem, tá tudo certo. E essa entrega que hoje em dia a gente consegue entregar facilita muito essa ansiedade, ou seja, o número de pacientes e familiares de pacientes que ficam ansiosos por conta da cirurgia diminuiu muito. Muito legal isso, porque o paciente e a família dele nunca tá desacompanhado. Você tá sempre por perto. Você, a sua equipe, né? A instituição Dr. Lúcio Romão tá sempre por perto. E nesse sentido, também é bem bacana o que a gente estava conversando sobre verificar se o profissional é médico, se ele é cirurgião plástico certificado. E para as pacientes que estão aí assistindo,
entrem lá no site do CRM para fazer a conferência e cliquem no nome, não é, doutor Lúcio? Porque às vezes o profissional até tem um número de CRM, mas muitas vezes o CRM não tá mais ativo, né? Tá inativo, tá cancelado. Então é importante você fazer a conferência completa, não só do número, mas se ele tá válido. E nesse sentido, também você menciona, né, que o cirurgião plástico, ele pode ter intercorrências, mas se ele tiver, ele está preparado, ele sabe o que fazer em situações de urgência, de emergência, ele sabe como tratar e nesse sentido ele consegue acompanhar o paciente durante toda essa jornada. Porque se você é um profissional que não está habilitado para tratar todas as complicações decorrentes daquele procedimento, uma hora você vai ter que largar o seu paciente, uma hora ele vai ficar desacompanhado, você vai ter que fazer um encaminhamento e aí aquela jornada já esfarela. E é legal porque na assessoria jurídica isso também é muito parecido. Nós não estamos tão na linha de frente na assessoria jurídica com o paciente, mas a gente está na linha de frente com o backstage do médico. Então a gente acompanha toda a jornada, toda essa etapa cirúrgica da paciente. Então, desde a primeira consulta, com um formulário de anamnese guiada, depois com um termo de autorização de imagem para coletar as imagens de antes e depois ali no fechamento mesmo da cirurgia, com o termo de consentimento e o contrato, até o momento da alta, 1 ano no pós-cirurgia, a gente também acompanha fazendo o termo de quitação e satisfação para com aquele procedimento. Então, o médico nunca está desacompanhado. Ele pode contar 24 horas por dia com a nossa assistência jurídica. E isso eu acho que é uma tranquilidade impagável, né, doutor Lúcio? É uma tranquilidade que a gente adquiriu que literalmente a gente não tem nem palavras para agradecer. Nós da clínica, e esse 24 horas por dia é verdade, porque às vezes eu saio da cirurgia às vezes tarde, às vezes nossa cirurgia começa mais tarde e termina também um pouco mais tarde. E aí eu mando mensagem pra Ana deu tudo certo, é isso, a paciente de semana que vem vai ter que ter isso. E ela sempre responde, eu acho que isso é um diferencial seu. E agradecer aqui muito pela sua assistência e que a gente consiga ficar por muitos e muitos e muitos anos. Se Deus quiser, ficaremos. Já tá escrito já, doutor. Com certeza. Eu que agradeço. E eu adoro essa proximidade com vocês. Eu não ligo de responder tarde. Eu gosto, sabe, dessa rotina também, estar na mesma pegada que vocês, né? Porque não adianta eu, como advogada também, querer trabalhar de segunda a sexta, das 10 às 5, sabendo que a rotina dos meus clientes é diferente da minha. A rotina dos meus clientes é isso, igual você, doutor. Ir para centro cirúrgico, ficar até tarde, chega lá, às vezes não tem sala, né? Tem que ficar esperando, atrasa toda a agenda. Então, assim, aqui é realidade 100%. Exatamente. E agora, doutor, pra gente já ir pro encerramento do nosso podcast, antes de te fazer a pergunta final, eu queria agradecer a vocês, espectadores. Muito obrigada por chegarem ao final desse episódio. Aguardem, porque virão muitos, muitos mais. E para encerrar, eu vou fazer a seguinte pergunta pro Dr. Lúcio. Dr. Lúcio, qual recado você deixaria para as pacientes que tem medo de operar por conta das expectativas, que ficam pensando, será que eu vou conseguir atingir o resultado que tá na minha cabeça, que eu tô pensando? Que recado você daria para elas? Então, eu sempre coloco isso na minha primeira consulta, né? Quando a paciente está alinhando isso comigo. A expectativa que a gente precisa alinhar é exatamente, olha, qual que é o seu corpo e o que a gente quer chegar. Eu sempre comparo, no final de toda a apresentação, tem um diamante e uma pedra-sabão. A pedra-sabão, a cirurgia plástica, literalmente, ela consegue lapidar os dois tipos de pedra, tanto o diamante quanto a pedra-sabão. Mas o mais bonito sempre vai ser o diamante. E o que é o diamante para chegar na cirurgia plástica? É aquele paciente que se alimenta bem, faz uma atividade física regular e que consegue respeitar o pós-operatório de forma adequada. Por exemplo, você trabalha viajando o tempo todo. Se você não consegue respeitar esse pós-operatório, eu prefiro que você, literalmente, tenha um tempo maior, tenha umas férias um pouco maior, para que a gente consiga um resultado melhor para você no pós-operatório.
porque por vezes precisa de cinta, canaleta, placa, tomar medicação. E isso demanda um pouco mais de tempo. Se você trabalha viajando, eu prefiro que você fique um tempo a mais, ou então em épocas festivas. Então, sempre coloco isso na minha consulta. Como alinhar a expectativa com o paciente, que é por vezes muito difícil, porque as pacientes às vezes têm uma expectativa irreal, e essa paciente que a gente não opera. Quando ela vem com a foto da Virgínia, quando ela vem com a foto Essa é clássica, né? É bem clássica. E, ó, eu quero ficar assim. Ou então vem com paciente minha mesmo. Olha, eu quero ficar igual a Sara, igual a Natasha, igual um paciente nosso. Assim, olha, a gente precisa entender quem que é você no pré-operatório e como a gente pode melhorar você até chegar ao que você quer. Então, a gente alinha dessa forma. E uma dica para todas as pacientes, para que se alimentem bem, tenham uma atividade física regular e que respeitem a orientação do seu médico no pós-operatório. Eu acho que essa associação é a mais importante para chegar na expectativa que você quer. Entendeu? Qual que é a habilidade do seu cirurgião com cirurgias prévias que ele já fez e seguir tudo que ele fala. Eu acho que é o mais importante. É muito importante. E, nesse sentido, vamos terminar aqui o nosso podcast com um recado. Em um mundo em que todos querem ser iguais, todos querem atingir os padrões, ser diferente é ser único, é ser bonito, é ser especial. Então, pacientes, sejam únicas, confiem no seu cirurgião plástico, eles irão lapidar o diamante que você é. Muito obrigada pela presença, Dr. Lúcio e espectadores. Acompanhem o próximo podcast. Até mais! Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, gente.